Bem, vou ter que fazer a chamada e tal. Onde é que está o micro disto? Acho que é da câmera. Acho que é só da câmera, não tenho certeza. Ontem o professor Renato ligou, tinha o PC dele e esse outro ligado. Pois, mas teoricamente não é isso. Já cá temos 5, 7. Bom dia. Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Acho que não. Um conselho já para termos de ouvir a interferência, depois, se tiverem dois computadores, tira o som de um deles. De um deles, não é? Há de ser o time fixo. Sim, mas isso eu não vou ligar, eu só vou pôr este computador para marcar as presenças, em princípio. Só um pouco. Mas não tem voltar a passar Bom dia. Estão-me a ouvir? O pessoal não responde é porque não está. 1, 2. O que pode acontecer é o monitor não estar ligado ao som, não ter problemas, não tenho certeza. 1, 2. Sim. Pois vá. Um, dois. 1, 2, 3, 4. Afinal, estão a ouvir. Um, dois, três, 4. Um, dois, três, 4. Ok. Então, ouvem-me ou não me ouvem? Por que é que eles não podem falar? Ainda não estou admitido. Estavam na sala de espera. Vocês estavam à seca na sala de espera. E eu aqui a falar para o boneco. Boa tarde, professor. Ora bem, já me ouvem? Já. Sim, professor. Muito bem. Então estão só vocês, não é? Então, nesse caso, tenho aqui mais 5 companheiros vossos. Joana, pá, avisou-vos a Joana que eu estava atrasado? Ou falhou com mais notas de 1000? Avisou, professor. Ah. Ora bem, uma aulinha fácil de hoje. Eu já faço a chamada daqui a bocadinho. Vou, entretanto, ver se dá para me movimentar na sala com esta câmara. Esta câmara que vocês estão a ver é esta daqui de cima, não é? É, pois. Então vamos lá ver o que é que eu tenho para aqui. Eu sei que dá para rodar, mas isto tem aqui. O que é este botãozinho? Este botãozinho não é daqui. Ora bem. Roda-se assim, não é como os outros, não é como os outros normais que rodaram o tripé, não é? Isto com isto aqui ninguém leva nada disto. Se não fosse isto, as câmaras não estavam cá nenhuma. Ora bem, e vocês estão a ver aí? Como é que isso com uma pessoa que não se pode usar? Então, estão a ver ou não? Eles não sei, não estão a responder. Estão a ver? Sim, sim. E conseguem me ouvir também?
Sim. Ah, se calhar é verdade. Então posso dar aula aqui assim, Significa que pelo menos uma tonela. como antigamente. Posso dar aula mesmo assim. Vou pedir a um de vocês para ficar aqui como assistente de realização. Eu droga. Sim, que é para usar a câmera para quando eu for ao meu quarto. É? Olha que os repórteres agora levam. Ora bem, Posso ir tu, mas tens produção, não sabemos. Agora é perigoso andar a filmar. Só se fazem a introdução a alguma coisa. está a gravar? Faz para lá. Faço para lá. Professor, vou só pôr aqui então uma Sim, tens a caverna. Tens de virar, assim. Desaperta. Isso. Vejam. Está ótimo, professor. Por aí já vê, não é? Tem Vai, consigo ver. Então, vejam lá se me estão a ver e a ouvir. Acha? Tá. Ótimo. Pá, assim quase que me sinto o professor. Então, digam-me lá, aí em casa e aqui, quais foram as 4 vertentes que eu disse que íamos falar do planeamento. Professor, está aqui gente na fila de espera. Então, aí em casa, dado que aqui não estão a atinar. Quatro vertentes. Tem que estar com máscara, não? Eu já estou a 2 metros de distância de vocês, por isso. Digam lá. O senhor tá jovem. Estou jovem e cabeludo. Então digam lá, quais foram os 4 pontos? Quem falou? Exato. Não sabem? Acho que não me recordo, professor, de momento. Recorda-se que não se recorda, então. Eu pelo menos não me recordo. Então, vamos lá ver. A 2, só vou dizer a 2, era sobre as condicionantes do domínio sociológico do planeamento. O planeamento tem uma vertente no ponto de vista desportivo que é relativamente recente. E essa vertente tem a ver com um outro conceito que nós abordamos muito superficialmente, que é o conceito de forma desportiva. A necessidade de planear surgiu fundamentalmente porque existem grandes competições internacionais onde a necessidade de obter um grande resultado era uma exigência. E essa exigência ganhou relevo com a assunção cada vez maior impacto mediático que teve o desporto. Então, nós temos aqui 2 ou 3 factos que são determinantes. O primeiro é a criação, talvez de um grande fenómeno, talvez o primeiro fenómeno globalizante da era moderna, que foram a criação dos Jogos Olímpicos da era moderna. A criação dos Jogos Olímpicos da era moderna levou a que nós tivéssemos a necessidade de competir ao nível mundial. Foi isso, aliás, que esteve na origem das federações nacionais e das federações internacionais, de forma a que houvesse uma organização de cada país e uma organização que
supervisionasse a organização de cada país em cada modalidade, que levou à criação, portanto, das federações nacionais e das federações internacionais. Essa dimensão dos Jogos Olímpicos teve um impacto muito grande do ponto de vista social. E esse impacto foi extraordinariamente aumentado quando aparecem dois aspectos que são quase concomitantes e que são concorrenciais para isto, que levam a que isto aconteça. Quais foram esses eventos? O primeiro foi a existência de um fator sociopolítico muito importante que, depois da Segunda Guerra Mundial e por volta da década de 60, se acentuou fortemente. Estou-me a referir àquilo que ficou conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria era uma lógica, não sei se vocês estão por dentro disso, era uma lógica que opunha os regimes socialistas do Bloco de Leste, nomeadamente da União Soviética, ao mundo capitalista, especialmente ao mundo dos Estados Unidos. E, portanto, isto acontece a partir de uma dimensão do acontecimento conhecido pela invasão da Baía dos Porcos. O que é que foi isto? Nós temos a noção, nós portugueses, de que o mapa mundo é uma coisa em que o povo está muito longe dos Estados Unidos. Mas o que se passa é que o povo está muito mais perto da Flórida do que de Paris. Porque nós estamos habituados a ver o mundo num mapa planisfério, mas o mapa é redondo. O estreito lá em cima, no Alasca, que já se pensou em fazer uma ponte, que são relativamente poucos quilómetros, é a passagem da Rússia Ocidental, ou da Rússia Asiática, para o Alasca. Portanto, havia muito próximo. O que é que aconteceu? A União Soviética ocupou Cuba, a Baía de Cuba. E o mundo teve à beira de um segundo conflito mundial, durante alguns dias, com essa situação da posição dos submarinos nessa baía, grandes confusões. A partir daí, cresceu uma lógica de paz em guerra. Porquê é que era Guerra Fria? Porque não havia conflitos armados, mas havia uma luta permanente na comunicação social e no terreno por hegemonia militar. Nós temos 2 mísseis aqui, nós pomos 3 ali. Vocês puseram 3 ali, nós pomos 5 aqui. Agora vocês inventaram uma coisa para o espaço ali, nós vamos fazer outra. E esta mudança era muito importante, e é muito importante contextualizar isto, porque senão perdemos a noção das coisas. Esta abordagem da sociopolítica estava patente numa lógica mundial muito importante de discussão entre 2 regimes políticos completamente distintos. E isto só veio a cair e voltou a ter implicações muito grandes no planeamento desportivo depois de 1980. Exatamente com a queda, com a transformação da União Soviética. Então, voltemos aqui. Quais são as razões? As razões são os Jogos Olímpicos, os países a competirem entre si, a mediatização que se vai escalando, e essa mediatização aconteceu depois com a Guerra Fria, e então passámos a ter os Jogos Olímpicos como uma competição de 4 em 4 anos, capaz de ajudar a medir forças entre países. E de alguma forma havia uma disputa muito grande do ponto de vista das medalhas, do ponto de vista da vitória,
entre o leste e o oeste. Fundamentalmente, Estados Unidos, e do outro lado, quer a Rússia, quer neste caso a União Soviética, quer a Alemanha Democrática. Estes países eram países hegemónicos no panorama desportivo, com visões completamente diferentes. Uma visão da cultura física na União Soviética e uma visão do desempenho nos Estados Unidos. E há um filme muito importante que eu aconselho todos a verem, a reverem. É um filme dos finais dos anos 70, princípios dos anos 80, que, se eu não estou enganado, se chama Touro Enraivecido, que evidencia bem as diferenças de abordagem entre o método dos países de leste, altamente cientificado e planeado, e o método neste caso, dos Estados Unidos. Portanto, voltando à questão, há uma lógica de luta entre duas fações, aproveitar os Jogos Olímpicos para ver quem é que era melhor, quem é que tinha mais desenvolvimento, porque o desporto era este sinal de desenvolvimento. Quem era melhor no desporto é porque era melhor no resto. E temos que acrescentar aqui um outro aspecto fundamental, que é, e que de forma nenhuma está longe da questão do desporto, que é a da conquista do espaço. Em 1960, começa a haver o avanço tecnológico e a primeira coisa era quem é que conseguia pôr o homem no espaço. E os Estados Unidos e a União Soviética competiram abertamente sobre isso. Também está muito bem tratado em filme. E o que é que aconteceu? Quem ganhou essa corrida, vocês ouviram, porque há pouco tempo foi, ou porque há pouco tempo morreu, ou porque há pouco tempo... Acho que fez o aniversário O aniversário dos 90 anos, ou 100 anos do... coisa assim. Um senhor chamado Yuri Gagarin, que foi um astronauta soviético, o primeiro a passar a fazer uma órbita da Terra fora do espaço e estar algum tempo no espaço. Já tinha acontecido os Estados Unidos porem uma cadela no espaço, a Laika, e depois os russos foram os primeiros a pôr a humano. E aí há uma mudança radical nos Estados Unidos. Há a criação de uma série de programas educacionais e da NASA, e o Kennedy lança a missão Apollo para pôr um homem na Lua mais cedo que os russos. E isso vai acontecer depois, em 1968. Ora, então já temos aqui duas coisas. Os Jogos Olímpicos como cenário, de um lado a Guerra Fria, e do outro lado a conquista do espaço. E a juntar a isto tudo para a mediatização, o que é que vamos ter mais? O evento da televisão. A partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio começa a haver transmissão televisiva dos Jogos, e a partir dos Jogos Olímpicos de Roma, os Jogos Olímpicos passam a ser transmitidos em direto. Isso é muito importante para as competições desportivas todas. Ou seja, o mundo inteiro passou a ter um acontecimento, e foi a primeira vez que isto aconteceu, um acontecimento que dizia respeito a todo o mundo, a poder ser visível ao mesmo tempo por toda a gente. Só temos acontecimentos destes, dizia-se no meu tempo de juventude, entre o desporto, os Jogos Olímpicos, o Papa e os Rolling Stones. Eram os três agentes, digamos assim, capazes de mobilizar o mundo à volta do acontecimento. O concerto de, a missa de, ou os jogos de.
Então temos jogos, Guerra Fria, conquista do espaço. A Guerra Fria já perceberam porque é que é? É porque a Guerra Fria permite medir forças, em termos de desenvolvimento, e a conquista do espaço porque é que é importante? É importante porque a conquista do espaço está associada à compreensão melhor do funcionamento do corpo humano. E o que é que está também associado, e os russos foram exímios nisso, muito mais do que os americanos. O que é que está também associado ao estudo do corpo humano? Onde é que nós temos essa possibilidade, como aliás diz o Platonov, em três pessoas, em três atividades. A conquista do espaço, pelo desafio que incorpora. Os mineiros, porque estão sujeitos a grande stress físico. E os desportistas. E, portanto, mesmo para o estudo militar, estas eram atividades, digamos assim, benévolas, que podiam ser estudadas. Portanto, não é por acaso que eu também chamo para aqui a conquista do espaço. Temos a conquista do espaço, temos a mediatização pela televisão e temos a Guerra Fria. Ora, estas três atividades em conjunto dão ao desporto uma relevância brutal que obriga, no caso do Império de Leste, a mobilizar dezenas de recursos para terem resultados. No caso do Império do mercado livre, do mercado capitalista, o que é que leva a investimentos brutais de publicidade para terem resultados? Porque também associavam a venda ao resultado. Sempre foi assim. Ok? Então, o que é que temos aqui? Necessidade de programar o bom resultado para uma determinada época. E a partir de 1960, nós assistimos a uma nova fase do treino desportivo, que não é a fase do carteiro que vai às corridas de bicicleta, não é a fase do estivador que vai aos concursos de halterofilia, não é a fase do indivíduo que faz ginástica de vez em quando e que vai aos programas de ginástica. Reparem que em vários jogos houve participantes, e em Portugal também aconteceram alguns, que foram participar nos jogos em mais do que uma modalidade. Não é? Hoje é quase impossível pensar em participar em mais do que uma prova da modalidade. O indivíduo que vai fazer lançamento do peso só vai fazer lançamento do peso, não vai fazer lançamento do peso no disco e do martelo. Quanto mais fazer lançamento do peso e também fazer uma perna dos 10 mil metros. É? Uns 1500, mais propriamente. É? Portanto, isto acontecia, deixou de acontecer porquê? Porque começou a haver uma organização do treino completamente diferente. Nomeadamente a partir da escola da Checoslováquia, da escola finlandesa e da escola da Alemanha de Leste e depois da União Soviética. E, portanto, esta lógica do planeamento surge aí. Surge numa lógica de ir à procura de um momento especial, que é o momento que vamos mostrar ao mundo a nossa valia, e aí temos de ter resultados. E então vamos programar para isso. E essa programação, digamos assim, tem a ver com organização de meios para determinados objetivos. Portanto, deixo-vos aqui a primeira definição de planeamento. Planear é ajustar meios, é selecionar estratégias que adequam os meios aos objetivos. O que é que eu tenho disponível? O que é que eu pretendo chegar? Como é que eu lá vou chegar? E planear não é mais do que isto. Selecionar estratégias para adequar meios a objetivos. Esta definição entende que isto é tão válido para um atleta de alto rendimento como para
um grupo familiar. Porquê? Porque o que eu tenho que fazer é não me queixar dos meios no final do resultado, que é uma coisa que acontece muito. Nomeadamente há um treinador português que ainda não percebeu isto. Que está sempre a dizer, este ano é o Covid. É evidente que nós somos sujeitos como treinadores a imponderáveis, que há coisas que não se podem prever. Mas o planear é exatamente restringir ao mínimo possível os fatores que não são ponderáveis. É provável que fosse importante perceber que, se calhar, por exemplo, no caso do futebol, houve uma redução brutal dos plantéis desde 1975, 76 até agora. Hoje, as equipas tendem a ter duas equipas, os jogadores para duas equipas e, no fundo, fazer alternar as duas equipas. As grandes equipas de futebol hoje têm um plantel relativamente reduzido. Será de quanto? 26 jogadores? 24? Não muito mais que isso, não é? E não 36, 38 ou 40, como tinha o Benfica nos anos 70. Em que só isso era difícil de gerir. E, portanto, essa redução de jogadores alterou-se de maneira diferente, mas, por exemplo, se calhar, deveria ter sido pensada numa situação de Covid que não pode ser desta forma. Porque é uma coisa drástica. E quem diz isso diz outras coisas, não é? Quando os treinadores se queixam, temos muitos jogos. Muitos jogos? Muitos jogos. Temos muitos jogos. É porque não estão a planear bem. Ou melhor, eles podem se queixar que têm muitos jogos, porque há coisas que são difíceis de conciliar. Veremos isso mais à frente. Mas isso é uma coisa que já estava prevista. Não cai do céu. Olha, afinal para a semana vamos jogar 3 vezes. Não, já, desde setembro, que eles já sabiam que para a semana vão jogar 3 vezes. Esta semana jogou-se ao fim de semana e ao meio da semana, mas isso já estava previsto há muito. Não foi olha, afinal fazemos um jogo na próxima quarta. Não, estava lá. Portanto, esta questão da necessidade de selecionar estratégias para adequar meios aos objetivos. Eu, como treinador, quando possível, tenho que reivindicar os meios necessários para os objetivos necessários com estratégias que sejam eficazes. Nem todas as estratégias são eficazes. Ok? Então, dúvidas? Está aí, pessoal? Tá. Estão 11, os mesmos que iniciaram. Dúvidas aí em casa? Esta é as condicionantes socioeconómicas ou sociopolíticas do planeamento. Não há planeamento sem esta parte. Ora, o que é que isto levou? Levou ao desenvolvimento de um modelo de planeamento. E é preciso perceber isto do ponto de vista sociopolítico, porque o modelo de planeamento é um modelo de planeamento do leste. Porquê? Porque a seleção dos competidores ao nível do país no leste era feita a nível central. Nos Estados Unidos, que é sempre quem temos que contrapor, era feita, e ainda é, e eles põem agora isso em causa, por causa do planeamento, daquilo que se conhece em termos de estudo do rendimento desportivo, é feita como é que eles dizem? Por trials, por trials, como é que eles chamam isso? São competições de acesso. Competições de acesso, ou seja, um mês antes dos jogos, vamos ver quem é que são os 3 dos Estados Unidos que vão aos 100 metros livres de natação. É por isso que se diz, por exemplo, que na natação é mais difícil ganhar uma medalha, ganhar um lugar na equipa dos Estados Unidos, do que ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Porque é quase certo que um desses 3
fica na medalha. Quantas vezes 2 dos Estados Unidos não sobem ao pódio na natação? Portanto, essa diferença levou a que um senhor chamado Matveev propusesse o modelo de planeamento clássico dividido em 3. Setor, se calhar não pode usar o vermelho. Digo eu. Era melhor era usar um que escrevesse. Melhorzinho. Portanto, em 3 estruturas. Matveev, e este é outro fator importante, é o primeiro a desenvolver as lógicas do planeamento desportivo e desenvolve numa lógica estruturalista, em unidades estruturais. E essas unidades estruturais, nós vamos sempre voltar a isto, são as etapas ou períodos, gosto mais de períodos neste momento, são os mesociclos. Aqui ainda temos os macrociclos, já vamos falar disso. Os mesociclos, os microciclos. Eu não sei nada aqui. Vê-se? Mais ou menos. Está em espelho. Pode repetir a primeira, se faz favor. Repetirem lá a primeira, por favor. Etapas e períodos. Etapas ou períodos. Macrociclos, mesociclos e microciclos. E depois unidade de treino e depois exercício de treino. Ou seja, o que é que o Matveev nos diz? Diz-nos que esta estrutura tem uma lógica. E a lógica é que vocês têm que perceber. Um macrociclo é... Isto é a estrutura do planeamento, certo? São estruturas de planeamento. O macrociclo é um período de tempo com um objetivo competitivo principal. Um parênteses de uma coisa que eu não disse. O planeamento, como vocês já devem ter percebido, surgiu por causa dos Jogos Olímpicos. Ora, 90% das atividades dos Jogos Olímpicos são atividades, na lógica do Pavlov, de que classe? De que classe? Os senhores aí em casa também podem responder. São? Isso é para saber. Que tipo de atividades constituem maioritariamente as competições dos Jogos Olímpicos? Psicomotoras. Atividades onde há uma lógica de rendimento. Cada um atua sozinho. As corridas, os saltos, os aparelhos da ginástica são a grande. As corridas do atletismo, os concursos do atletismo, as competições de natação, são as grandes competições de Jogos Olímpicos. E, portanto, são competições onde isto ganha uma relevância grande. Porquê? Porque a atividade a planear põe em evidência as qualidades físicas. Quando falamos de modalidades de cooperação-oposição, já temos coisas diferentes. Eu já estou aqui a dar muita matéria. Estas modalidades, as de estereótipo motor e rápido, são modalidades que têm um período de preparação muito grande e um período de competição muito curto. Campeonatos regionais, campeonatos nacionais de verão, campeonatos nacionais de inverno. Um fim de semana é onde se atua o campeão, que é completamente diferente da lógica de objetivos de competição principal. A lógica é que nas modalidades
de cooperação-oposição, eu tenho um período de preparação curto e depois tenho competições regulares ao longo de um período muito longo. Este modelo de planeamento é outra coisa que vamos abordar no final. Eu estou neste momento a falar do modelo clássico de planeamento. E o modelo clássico de planeamento é por macrociclos com objetivo competitivo principal. E nesta altura eles podiam ter um macrociclo de verão, macrociclo único, ou dois macrociclos, um macrociclo de inverno e um macrociclo de verão. Depois temos os mesociclos. Um conjunto de mesociclos faz um macrociclo. Macro ao maior, meso ao do meio. Um mesociclo é um conjunto de semanas de treino, normalmente entre 4 e 12, que tem um objetivo de competição intermédio ou secundário, ou um objetivo de avaliação. No final desse mesociclo, eu quero saber como está o estádio de determinado parâmetro. E depois temos um microciclo que corresponde, na generalidade, ao treino de uma semana. Pode acontecer que uma semana tenha mais que um microciclo. Pode acontecer que um microciclo tenha mais que uma semana, mas a regra é um microciclo que corresponde à semana. De segunda a domingo. E esta dimensão, ela só se altera em termos de semana porque pode haver viagens a meio do tempo, a meio desse microciclo, e portanto nós podemos ter que fazer um microciclo de 3 dias e um microciclo de 12 dias. Ok? Mas fiquem com a ideia, não complicar. Microciclo, uma semana. Mesociclo, 1 mês a 3 meses. E com um objetivo. Mas o principal é isto. O que é o mesociclo? Tem que ter um objetivo intermédio. O que é o macrociclo? Tem que ter um objetivo principal. E estamos a falar para modalidades de estereótipo motor elevado. E depois, a unidade de treino e exercícios de treino. Uma unidade de treino, várias unidades de treino correspondem a um microciclo, vários exercícios de treino constituem uma unidade. Se eu sou o macrociclo, qual é a duração? Macrociclo, lá está, pode ser. Aqui macrociclo, qual é a duração? Um ano tem 52 semanas. 52 semanas. Um macrociclo, um ano de treino, deverá ter 48 a 50 semanas. Portanto, um macrociclo pode ter mais ou menos metade disto. Metade de 48. 22, 23, 24 semanas. Ok? Mas a questão não é quanto tem, porque depois vamos ver à frente que isso muda. É isto. Um objetivo competitivo major. Portanto, basicamente, o macrociclo é o planeamento do macrociclo é o planeamento da época, se quisermos, sim. E então, o que é que o Matveyev faz? Divide, antes desta estrutura, divide isto em a lógica do chegar à forma, à competição, divide em período preparatório, período competitivo, período transitório. E dentro do período preparatório, ele divide em período preparatório geral e período preparatório específico. Ok? Período preparatório geral, período preparatório específico, período competitivo, período transitório. Vocês vão ter que saber procurar as características de cada um destes períodos. O que é que distingue a questão?
E, portanto, já temos aqui várias coisas. Até acho que já chega. Vou só dar mais 2 conceitos que são fundamentais para vocês perceberem. Tem a ver com a carga. Fluido de perdão geral, fluido de perdão específico. Com a carga? Com a carga. São 2 conceitos muito conhecidos que vocês já devem ter sabido de TRT1. Volume e intensidade. Quem é que me diz o que é uma coisa e o que é outra? Volume é a duração, é com a duração e a carga. Muito bem. São dias bem de intensidade. Intensidade pode ser que a carga. Nós não podemos usar palavras técnicas que não as conheçamos em profundidade. Senão não somos profissionais. Não é? Tem que saber bem que quando se diz um palavrão específico, um jargão de uma área, tem que saber muito bem o que é que me estou a referir. Uma pena em direito, quem falar em pena tem que saber o que é que isso quer dizer. Não é? Quem falar em culpa tem que saber o que é que isso quer dizer. Se nos perguntarem a nós o que é culpa, a gente diz aqui umas laranjas, mas não é de direito. Não sabe dizer muito concretamente. Culpa é isto. Volume, intensidade é da nossa área. Nós temos que saber dizer o que é. O que é o volume? Já disse, é a quantidade da carga. E essa quantidade pode ser medida em minutos, duração, pode ser medida em quilos, pode ser medida em metros, ok? Pode ser medida em repetições ou em distância. A lógica é quanto. A resposta à pergunta quanto é a resposta ao volume da carga. E a resposta da intensidade é como tantos minutos de treino. Mas como é que treinaste essa carga? Pode ser visto em termos de velocidade, percentagem da intensidade máxima ou percepção subjetiva do esforço. Isto é, correr 1000 metros a 3 minutos por quilómetro. Correr 1500 metros a 4 minutos e 30 por quilómetro. Ou correr 30 minutos a 4 minutos e 30 por quilómetro. O que é correr? Qual é o volume nesta dimensão? Nesta última? Pode repetir? 30 minutos a 4 minutos e 30 por quilómetro. É, o volume é os 30 minutos. O volume é os 30 minutos. E a intensidade é 4 minutos e 30 por quilómetro. Isto que fique claro. Ok? A intensidade e o volume. Há outros aspectos da carga importantes, como a densidade e como a complexidade, que eu vou deixar por abordar porque são mais confusos do que importantes. Ok? Qualquer das maneiras, um toquezinho em relação à complexidade, que tem muito a ver com as características da execução da tarefa. Por exemplo, se eu estiver a fazer um meinho e introduzir 8 jogadores e 2 no meio, tem uma complexidade diferente do que se introduzir 8 jogadores e 1 no meio. Se eu introduzir 8 jogadores e 1 no meio e 2 bolas, tem uma intervenção, uma complexidade maior a das 2 bolas do que uma bola. Estão a perceber? Portanto, a complexidade, de alguma forma, tem a dominante perceptiva da carga. Quanto mais complexa do ponto de vista perceptivo maior é a complexidade. Ora, a lógica
do planeamento funciona a partir das adaptações crónicas às dinâmicas do volume e da intensidade das cargas. Vou repetir porque isto é uma frase muito importante. A dimensão do planeamento baseia-se na dinâmica do volume e da intensidade da carga, ou melhor, nas adaptações que a dinâmica dos volumes e intensidades provoca. Ok? Isto está subjacente aos princípios do treino. Da dinâmica do volume e da intensidade. Da dinâmica do volume e da intensidade da carga. Ok? Eu tenho duas dimensões da carga e vou jogar com estas dimensões da carga para promover um determinado tipo de adaptação crónica ao esforço. Ok? Dúvidas? No microciclo, os objetivos, como eu tinha ali, seria como, ou seja, hoje os secundários do... O microciclo seria... não tem um objetivo. O microciclo não tem um objetivo do microciclo. Estamos a falar nesta dimensão. Quando eu depois falar mais à frente sobre as diferenças de planeamento entre modalidades de cooperação-oposição e modalidades de estereótipo motor elevado, ou seja, modalidades de elevada segmenticidade e modalidades de estereótipo motor elevado, eu devo dizer o seguinte: há várias diferenças. A primeira delas tem a ver com a lógica, a tónica que nas modalidades de estereótipo motor é feita nas qualidades físicas, nomeadamente numa das qualidades físicas que é mais importante para aquele desempenho. Se for um lançador, ele vai trabalhar fundamentalmente a potência muscular e a força. Se for um saltador, vai trabalhar a potência muscular. Se for um corredor de fundo, vai trabalhar a resistência de longa duração. Se for um nadador, vai trabalhar em função da distância que está a trabalhar, que vai competir. Portanto, temos a dominante do treino técnico para essa modalidade e a dominante da qualidade física específica dessa modalidade. E tudo é feito para isso, no sentido de termos várias semanas para planear um momento único de competição. Com competições aferidas pelo meio, com competições secundárias. E mais uma vez, volto a dizer, isto é numa versão clássica. Depois vamos ver o que é que as mudanças sociológicas, que eu disse que isto é válido, entre 1960 e 1985. Ok? A partir daí a coisa muda por várias razões. Inclusive porque deixou de haver apenas as competições internacionais, campeonatos do mundo, campeonatos continentais e Jogos Olímpicos como importantes. Hoje, mesmo para o leste, um meeting do atletismo tem tanta importância quanto um campeonato do mundo ou quase. Okay? E os atletas, como têm grandes prémios monetários, têm que estar em forma nessas épocas. Têm que ir a vários, porque senão os patrocinadores não põem lá o dinheiro. É Diamond League. Diamond League. Sim. Portanto, aqui, volume e intensidade. Eu ia dizer alguma coisa que perdi com isto. Nas modalidades de cooperação-oposição, a lógica, as diferenças são, isto é, portanto, treinar durante muito tempo para uma competição que é a principal. As outras competições não contam. Posso não ser campeão regional, eu posso não fazer nada, mas se for campeão nacional, é que conta. Ok? Nas modalidades, portanto, período longo de competição, período longo de treino, período muito curto de competição. E uma competição é superior às outras todas. No caso das modalidades de cooperação-oposição, de semi-intensidade elevada,
é um período muito curto de preparação e um período muito longo de competição. E todas as competições, a competição tem um período grande. E é o somatório de todas as competições que valem todas o mesmo. No caso do futebol, um jogo vale 3 pontos. Não há 3 pontos mais importantes no jogo A ou no jogo B. Porque, no fim, o que se conta são os pontos que se ganharam. O Benfica pode ganhar ao Porto, mas não ganha o campeonato por causa disso. Pode ganhar 2 vezes ao Porto, o Porto pode ganhar 2 vezes ao Benfica, e vice-versa, mas não é por isso que ganha o campeonato. Não é? Perder, quando uma equipa perde 2 pontos, perdeu 2 pontos. É evidente que há aqui dimensões, que o Pablo mais chama as dimensões do superjogo, que são coisas diferentes. Não é? Por exemplo, o facto das equipas agora estarem a jogar com equipas que estão a lutar por um determinado objetivo que está muito próximo, por exemplo, as equipas que estão para descer, transforma adversários que seriam, à partida, fácil de bater em adversários muito mais difíceis de bater. Okay? Mas continua a ser 3 pontos. O jogo continua a valer 3 pontos. A dificuldade em alcançá-los é que pode ser maior. Porque a motivação dos jogadores de uma equipa que já está, nem chega à Europa, nem vai descer, é baixa. Agora, uma equipa que ou pode não descer, ou pode chegar à Europa, é alta. Eu acho que hoje ficamos por aqui. E para atletas de provas combinadas, como é que seria? Os atletas de provas combinadas, como o triatlo, por exemplo, está a falar disso, por exemplo. Eram mais atletas de decathlon, são na mesma provas. Isso é uma pergunta muito interessante. São na mesma provas de estereótipo muito elevado. O problema é que a complexidade do treino é muito grande, porque não temos apenas não temos uma seletividade de uma qualidade física em supremacia das outras. Quando eu estou a treinar para a maratona, estou a treinar para a maratona. Quando eu sou decatlonista, aí a coisa complica-se, porque tanto tenho que fazer os 3.000, 1.500, não tem 5.000? Tanto tenho que fazer os 1.500, como tenho que fazer os 110 barreiras. Percebe? Ou seja, a complexidade do treino é muito grande. Pois, eu tenho um colega de atletismo, em que ele... A sua é atletismo? Sim. Um dia a fazer lançamento de peso e, por exemplo, hoje, a minha quarta deve estar a correr barreiras. Sim, é muito complexo. É um treino complexo. Mas o treino é complexo em si, o planeamento é igual para todos. Ou seja, a questão isso é como o triatleta, como o triatlo. E além disso, aí é que esta frase é a mesma vantagem. Um decatlonista também tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. E ao longo da época tem que saber o que é que treina quando, o que é que treina o quê. Se eu sou bom nos lançamentos, eu tenho que saber se opto por uma estratégia, lá está o planeamento, por uma estratégia de maximizar ainda mais pontos nos lançamentos, ou manter um nível mediano bom, que eu já tenho nos lançamentos, e vou melhorar os meus 1.500 que são fraquinhos. Ou o meu salto à vaga. Portanto, esta dimensão, esta escolha de estratégia é que torna o treino de um decatlonista muito mais interessante, na minha opinião, do que um treino para o treinador, do que um treino de um maratonista, por exemplo. Não é? Também tem a parte de, por exemplo, por exemplo, no triatlo, ao longo do campeonato, no triatlo é a mesma coisa. No triatlo, eu ia dizer isso mesmo, no triatlo temos exatamente a mesma dimensão. E aí, no triatlo, por isso é que eu não concordo que haja uma disciplina de triatlo na escola.
Porque o que vocês precisam de saber como triatletas é de natação, de atletismo e de ciclismo. E depois de como encontrar uma planificação, e era muito melhor terem um módulo de natação a sério, um módulo de ciclismo a sério e um módulo de corrida, de atletismo a sério, e depois terem formas de planear e de perceber a diferença, as exigências de planeamento para isso, do que terem um módulo de coisa. Aliás, como você sabe, como é que se chama? Rui. A maioria dos atletas de triatlo tem treinadores de especialidade. Especialmente quando somos mais novos, para desenvolver para desenvolver as técnicas e para fazer isso. Porquê? Porque depois é uma questão de planeamento, né? E de organização. No triatlo há uma vantagem grande da natação. Porquê? Pergunta, porquê que há uma vantagem grande da natação do triatlo? Ou dos nadadores, ou ex-nadadores para triatletas? Não estamos a treinar a técnica? Não estamos a treinar a técnica, mas eu diria que tem mais a ver com o meio físico. Porque é que existe a vantagem dos triatletas? Os senhores aí em casa estão a dormir. Não dizem nada. Vantagem dos triatletas para os nadadores. Porquê é que os nadadores têm vantagem quando passam a triatletas, por exemplo, em relação aos ciclistas? Uma questão que faço de contas de avançadas. Mas não é esse o problema. Porque a fadiga, no quanto recurso, a natação é o primeiro recurso. E quem tiver capacidade de nadar bem, eficientemente, vai chegar aqui com um nível de fadiga. Pode só afastar um pouco os fãs? Um nível de fadiga muito menor e no grupo da frente. O que é que acontece a um cedo na natação se vai fazer triatlo? Para chegar nos 10 primeiros, que é para ter possibilidade de discutir os outros 6 metros, esmifa-se todo. E mesmo que não o façam, depois para apanhar o grupo da frente na bicicleta. É igual, ou uma coisa ou a outra. Né? Esbifa-se para chegar na coisa, não dá. Ou então perde vantagem. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber que este treino tem que ser o treino de base do triatlo. Então é que funciona como se fosse a economia de corrida. Claro, claro. Claro. Eu tenho que ter um treino de base de triatlo. Os treinadores de triatlo deviam ir buscar um recrutamento aos nadadores das equipas. Sério, porque têm uma margem de progressão muito grande. Mas, como são nadadores e têm um nível de execução técnica muito grande, vocês já estiveram ao pé de nadadores e não nadadores. O que é que parece? Parece que uns vão de bicicleta e outros vão a pé. E os que vão a pé ainda se cansam mais do que os que vão de bicicleta. Os nadadores, check. Viram. Os outros vão ali em esforço e não andam nada. O que é que isso permite depois? Permite que no tempo em que é preciso treinar triatlo, isto possa ser negligenciado, só mantido. Depois só se treina o resto. Ok? Um cheirinho de triatlo. Dúvidas aí em casa? Então cá. Então. Mas não era o que eu ia fazer para isso. Estava na cabeça? Assim dizer que não tem nada a ver. Ok. Vamos fazer a chamada. Se faz favor. Então, senhor, já me posso ausentar. Já, sim, senhor. Tenho que ir para o meu lugar. É? Obrigado. Obrigado, eu. Nada, era essa. Ora bem, vamos lá ver aqui a chamadinha.
O Rui treina aonde? Compete por onde? Eu já não faço. Eu fazia pelo Alteaço durante uns anos. Qual é o seu apelido? Rui Torre. Pois isso. Mas isto não está aqui aberto. Ora, turma 3. Hoje são 27 de abril. Vocês tiveram 2 semanas sem aulas minhas. Já estavam com saudades. Porquê é que no dia 6 de abril faltou tanta gente? Pá? 6. Ora bem, meus caros, vamos então à chamada. Pode ser? Respondem presente com A / de espaços. Afonso Corte Real. Falta. Afonso da Fonte. Presente. Alexei Popovich. Presente. Beatriz Silveira. Beatriz Silveira. Falta. David Freixa. Presente. Francisco Tomás. Presente. Joana Amaral. Presente. João Cordeiro. Falta. João Pedro Costa. Falta. João Pedro Costa. Falta, não é? João Pedro Martins. Falta. João Pedro Ferreira. Estou aqui, professor. Presente. Kevin Santos. Está a voar. Leonardo Lopes. Está distraído. Presente. Não estava a dar. Estava com a mão no ar. Mafalda Seródio. Presente. Olá. Margarida Ferreira. Ela saiu mais cedo para ir a uma consulta, mas esteve na aula. Aí teve? Ai, a malandra. Maria Faria. Presente. Maria Oliveira. Martim Machado. Martim Nuno Pinho. Pedro Moura. Epá, há um Pedro Moura e um João Moura, não é? Sim, acho que sim. E um Pedro Mouro. Pedro Rodrigues. Rodrigo Farinha. Rodrigo, sim. Rui Torres. Rui Pereira. Esse missing in action. Tiago Campos. Missing in action. Tiago Guilherme. Presente. Tiago Afonso. Eu vou pôr aqui os que faltaram, que são muitos, pá. Alguém disse que o dia 6 foi o teste de Covid, não foi. O teste de Covid foi dia 14, não foi? Dia 21. Ora bem, Afonso Corte Real, Beatriz Silveira, João Cordeiro, João Pedro Costa, João Martins, Kevin Santos, Maria Faria, Maria Oliveira, Nuno Pinho, Rui Pereira, Tiago Filipe, Tiago Afonso, depois Tiago Campos e Tiago Afonso. Tchau, Bambino. Professor, a Maria está aqui comigo. Qual é a Maria? Está aí A consigo? Maria Faria. Ai, a malandra. E a Beatriz também mandou mensagem a dizer que o computador dela avariou e ela não teve como entrar na aula. Pois, mas isso aí eu já não sei o que é de fazer. Já não posso fazer nada.
Posso registar e, se ela quiser, eu posso dar um jeitinho no computador dela. Que é uma coisa que eu sei fazer bem. Mafalda, como é que é, Mafalda? A ginástica. A ginástica está no sítio dela. E então, vocês, daí ninguém está no Conselho de Ribeirão, pois não? Estão aí? Eu estou. Estamos cá. Estou sim. Então? Estamos. Mas não é este o vosso turno, pois não? Não, só para a semana. Não. Disse, pá. O teu é, Maria, não é? Eu hoje dei uma aula ao vivo, pá. Já nem me lembro. Professor, eu também era do turno que esta semana tinha que ir à escola. Meus caros, boas festas para todos. Tchau, tchau. Deve estar. Tchau, professor. Tchau, professor.